Olá a todos e todas, bem-vindos a mais uma formação de professores. Eu sou Tayane Costa, arte educadora da Casa Fiat de Cultura, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fotografia. Bom, antes de começar, eu vou me apresentar, fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos assim médios, né, um pouquinho abaixo dos ombros, eles são ondulados. Eu estou usando uma blusa preta, um óculos marrom, né, de grau, e eu estou em casa, então ao meu lado direito tem uma estante amarela com alguns livros, alguns objetos, e atrás de mim tem uma parede de madeira e um armarinho com duas câmeras fotográficas. Me acompanha nessa apresentação o Hélio. Ele é nosso intérprete de Libras. Ele é um homem branco, cabelos curtos, está usando uma blusa, uma camisa azul marinho e ao fundo uma parede branca. Bom, a ideia é falar um pouquinho sobre fotografia e no primeiro episódio a gente vai falar mais sobre essa parte analógica e no segundo episódio nós vamos falar um pouquinho mais sobre fotografia digital. Então, para começar, vou ler essa frase, né, da fotógrafa Martine Franklin, que ela fala que uma fotografia é um fragmento do tempo que não volta mais, né, que não volta. Normalmente, hoje, né, a gente está pensando muito em fotografia de uma forma muito instantânea, né, mas pensando numa fotografia analógica, a gente tem que ter outros elementos também de composição, de momentos para fazer essa fotografia. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a história da fotografia. Na verdade, é uma breve história da fotografia, né? Porque são alguns anos, apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais resumido. Bom, boa parte da técnica da fotografia, ela surgiu na França. Então, aqui a gente tem a primeira fotografia que foi realizada em 1826, na França. É uma fotografia feita de uma janela. Então, para fazer essa fotografia, era necessário muito tempo, né? Não é uma coisa instantânea igual a gente conhece hoje. Então, é levado a muito tempo. Então, é uma imagem vista da janela do Joseph, que foi essa primeira fotografia. Bom, mas aí tem alguns estudos que mostram que não foi ele, né? Que nas antiguidades existia um processo de alquimia que produzia essas fotografias, mas nada muito comprovado. Então, a gente considera essa fotografia a primeira. Continuando nessa parte mais histórica, né? Em 1839 surge a primeira câmera fotográfica, que tem o nome, que leva o sobrenome do seu criador, também francês, o Deguergue, né? Então, a primeira câmera fotográfica, né, a câmera escura, ela também leva esse nome. Em 1888, a fotografia começa a ser ter mais popularização com com o surgimento da Kodak. Então, a Kodak começa a atuar nesse ramo da fotografia e é uma marca, né, uma fábrica que atua no mercado até hoje. Bom, além disso, a Kodak também foi responsável pela criação do filme colorido, da divulgação da tecnologia da fotografia. Então, muito do que nós conhecemos hoje como fotografia
caseira mesmo se dá pela Kodak, né? Pela popularização dos equipamentos. E continuando nessa história, na virada do século XXI, com, né, esses avanços da tecnologia, vários equipamentos analógicos cedem lugar, né, para as tecnologias digitais. Com o surgimento da fotografia digital, na verdade, surge uma verdadeira revolução na fotografia, né? A fotografia começa a ser muito mais acessível. Então, antes a gente tinha as câmeras caseiras, portáteis, que tinham filme, então a gente tinha limitação de pose, muitas vezes era 12, 16, 24, 36 poses, então a gente tinha essa limitação. E com o surgimento da fotografia digital, essa limitação, essas imagens passam a ser muito mais instantâneas, na verdade, né? Hoje a limitação ou um cartão de memória, a memória do próprio celular, né? Que também existe uma limitação, mas que pode ser contornada apagando fotos repetidas, enfim. A gente consegue lidar com isso de outras formas. E com isso, continuando a falar sobre a fotografia digital, a gente hoje tem a facilidade que são os celulares, né? O registro fotográfico pelo celular. Então, todo mundo tem uma câmera na palma da mão, a maioria das pessoas, né? E muitas vezes é possível fazer uma fotografia interessante, uma fotografia com qualidade, mesmo usando o celular, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, as câmeras celulares muitas vezes têm esse recurso de qualidade, mesmo que ninguém não tenha feito um curso profissional. Então, falando um pouquinho na aula de hoje, no episódio de hoje, nós vamos mostrar um pouquinho também como que a gente pode usar alguns desses elementos e pensando também não só no digital, mas no analógico. Bom, a primeira proposta que já vou trazer de cara é uma ação que nós já fizemos um pouquinho na Casa Fit de Cultura. Na verdade, no início da pandemia, nós gravamos um vídeo com esse tema, já pensando uma fotografia, uma atividade mais acessível, né? Pensando que a gente pode fazer a fotografia, na verdade, o registro da imagem, a gente faz um registro da imagem com a queima do papel, né? No caso, a gente vai usar um papel de seda. Mas a ideia é pensar como que a fotografia se dá, né? Por exemplo, a foto nada mais é que a gente fala que é um desenho com a luz, né? Então, a câmera é uma câmera negra, né? Uma câmera escura, e a gente controla a quantidade de luz que entra dentro da câmera. Então, e com essa entrada da luz, que a imagem normalmente se forma no fundo da câmera. Então, com isso, a gente propõe uma ação que tenha essa ideia, né? E o nome Queimando Filme também vem muito de uma gíria dos anos 90, né? Que a gente fala assim, fulano queimou o filme. Então, assim, o fulano... desculpa. O fulano fez uma manota. Bom, então, a gente vai usar essa técnica
E os materiais são materiais simples que a gente pode achar, que é o papel de seda, canetinha e um plástico, né? O queimar filme, na verdade, a gente vai expor o filme ao excesso de luz. Então, aqui a proposta, na verdade, eu trouxe alguns papéis para mostrar também como que a gente faz isso, né? Aqui eu tenho um papel de seda comum e parte dela tomou sol. Então, aqui, por exemplo, a parte de cima ficou registrado, né, queimado de sol, e a parte de baixo ela estava tampada, então manteve a cor. Então, pensando nessa lógica, né, desse papel de seda colorido, que a gente vai fazer essa proposta de atividade. Então, aqui tem mais ou menos um passo a passo, vou mostrando tanto aqui do lado, quanto aqui também com meus materiais. Então, a partir dos materiais, a primeira coisa, a gente vai pegar uma imagem, uma fotografia qualquer, aqui eu usei uma fotografia minha mesma, e transferir essa fotografia para um plástico transparente, ou aqui eu estou usando um acetato, mas pode ser um acrílico, pode ser vidro, pode ser um plástico mais fininho, mas a ideia é que seja transparente, né? Então, a gente usa esses tipos de caneta, né? Canetinha permanente, de retroprojetor, são canetas que permitam fazer esse desenho no próprio plástico. Então, é importante que essas canetas fiquem no plástico, porque senão, se a gente encostar, por exemplo, canetinha normal, vai sair do plástico, né? Então, a primeira coisa é fazer o desenho no acetato ou no plástico, usando uma imagem. Ou fazer aqui a gente está usando um retrato, mas pode ser usado um desenho livre também, né? Não necessariamente um retrato. Aqui a proposta é fazer um retrato. Então, após fazer esse desenho, a gente vai afixar esse acetato no papel de seda. Aqui eu coloquei, além do papel de seda, tem mais um papel branco mais firme, que o importante dessa técnica é deixar bem rente, bem firme o acetato com o papel de seda, né? O papel que está no fundo. Porque se a gente deixar ele frouxo, se deixar algum espaço, é como se a fotografia tivesse perdido o foco. Então, pode ser que, se eu deixar ele não tão junto, né, não tão firme, partes vão ficar desfocadas no processo de transferência, né, do queimar o papel, Depois de ter feito isso, a gente gruda bem com o durex transparente, porque aí o durex transparente não interfere, né, nessa imagem. Então, se a gente colocar uma fita crepe, um durex colorido, pode interferir. Isso pode ser usado de uma forma interessante. Por exemplo, aqui a gente tem essa tira branca, que é do próprio acetato. Ela vai fazer como se fosse uma moldura na minha imagem depois. Mas, inicialmente, a ideia é usar um durex transparente para que isso não aconteça. Feito isso, então a gente prende bem. A ideia é colocar essa imagem virada para ou uma janela que bata sol, ou em um espaço que bata sol, e deixar ali de 3 a 5 dias. Isso vai depender da quantidade de sol que vai bater durante o processo, e vai depender também da estação do ano que a gente está, né? Por exemplo, no verão, onde o sol é muito mais quente, tem muito mais claridade durante o dia, esse processo é muito mais rápido. Então, no inverno, quando a gente tem o dia são mais curtos e o sol não é tão quente,
esse processo pode demorar um pouquinho mais. Então, aqui já é essa imagem queimada, a gente consegue notar a diferença da cor do papel. Vou pegar o papel azul. Então, o papel original o azul original é dessa cor, esse azul. Então, e aí quando queima, esse azul vai desbotando, né? Então, onde está o desenho, a linha em preto, a gente mantém a cor, e aqui a cor, né, fica um pouco desbotada. Então, aqui eu vou levantar. Quando eu levanto, posso tirar. Então, aqui fica a imagem registrada no papel. Então, por exemplo, esse registro, como se fosse um negativo, mas na verdade é um positivo, né? Que é a imagem que está na tela, ela pode ser reproduzida mais de uma vez, né? Então, aqui em cima, por exemplo, é a linha branca que eu citei, e onde eu fiz o desenho, ela fica o desenho marcadinho. Essa é uma atividade interessante para pensar nos processos da fotografia, para pensar nessa fotografia analógica, né? E com recursos acessíveis, né? Aqui a gente usou um acetato, papel de seda, que papel de seda é um papel mais acessível, né? Um papel colorido. E pode ser, aqui a gente usa o retrato, mas também pode ser usado desenho livre, pode pensar em paisagem, pensar em outros recursos também. A segunda atividade, pensando nesse lado mais analógico também, né? Sem usar câmera fotográfica, sem usar o equipamento fotográfico em si, mas pensando no raciocínio da fotografia, né? Para exercitar esse olhar fotográfico, a segunda atividade é pensar nesse recorte, né? A gente traz aqui uma imagem, um quadrado, que na verdade é uma moldura, né? Que a gente faz de papel. Aqui, essa moldura quando eu chego assim, vocês conseguem, né? Uma moldura com papel mais firme. A ideia do preto é porque ajuda a isolar, apesar de ser pequeno, a gente consegue isolar um pouco o externo e fazer uma fotografia com o foco mais nessa janela, né? Dentro dessa janela. Então, é um exercício para explorar o olhar e exercitar o olhar também. Então, aqui como se fosse um recorte da janela da câmera, né? Quando a gente pega uma câmera, tanto do celular quanto da câmera fotográfica mesmo, a gente faz um recorte. E aqui a gente consegue pensar em ângulos diferentes, né? E por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, tirar uma foto fazer uma fotografia de uma pessoa, a nossa tendência, né, a tendência do nosso olhar é sempre centralizar a cabeça da pessoa no enquadramento, né? Então, às vezes a gente deixa muito ou parede ou céu para cima e corta a parte do corpo da pessoa. Então, quando a gente pega uma janelinha assim e exerce esse olhar, a gente pode pensar assim, nossa, vou, né, subir um pouquinho a pessoa, fazer uma fotografia da cintura para cima. Será que cabe dentro desse enquadramento? E se eu fizesse uma imagem de zoom, de detalhe? Por exemplo, vou fazer um detalhe do olho, do óculos, do detalhe da roupa. Por exemplo, a minha roupa tem um detalhe em renda. Eu posso fazer um detalhe, uma fotografia de detalhe, de textura,
Então, essa janelinha na verdade, para fazer um exercício do próprio olhar, para que depois a gente possa realizar outras atividades utilizando a câmera fotográfica mesmo, né? Também. Então, pode ser uma atividade com a ideia de ter um fim, de ter uma. De ter uma atividade que tem uma avaliação final, ou uma atividade que vai ser, na verdade, uma introdução, um processo para outras ações. Então, aqui é um dos resultados que podem ser feitos, né? Então, aqui é uma fotografia de paisagem. E aqui eu deixei algumas frases também para que podem ser usadas dentro da sala de aula, né? Para refletir essa atividade. O que eu fotografo no dia a dia? Qual é o objetivo da fotografia, né? Às vezes, muitos alunos têm costume de pegar o celular, saindo fotografando, sim, várias fotos. Você pega o rolo, né, da câmera, pega a galeria, tem fotos repetidas do mesmo tema. Então, parar um pouquinho para pensar, refletir sobre a importância da fotografia no cotidiano, como que esse aluno utiliza a fotografia no cotidiano, por exemplo. Então, aqui a gente vai finalizando o nosso primeiro episódio. Aqui algumas referências de vídeos, de série, né, que falam um pouquinho sobre fotografia, websérie, livros e alguns sites também que possam dar uma base para utilizar a fotografia dentro da sala de aula, pensando além da câmera, né? Nesse primeiro episódio, pensando mais nessa coisa histórica e analógica, tá ok? No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte digital. Então, é isso. Obrigada pela companhia. Quem quiser deixar alguma sugestão, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários e nos seguir nas redes sociais. Até o próximo episódio.